Bom, primeiramente, boa noite a todos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo aqui está tudo tranquilo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as diferentes representações de um número racional. Apesar dessa aula ser voltada para o sexto ano do ensino fundamental, é uma habilidade sempre retomada aqui na SEDUC. Ela é sempre retomada no nono ano, na primeira série do ensino médio, enfim, fica o convite para quem quiser assistir aí. Só não esquece já de dar uma curtidinha no vídeo, compartilhar com seus amigos aí e ativar o sininho, né, para quando aparecer vídeo novo. Então vamos começar lá, vai. Habilidades. Primeiro a gente tem como objetivo desse vídeo desenvolver duas habilidades nos alunos. Primeiro, identificar e produzir diferentes escritas nas representações fracionária e decimal. E depois identificar as frações equivalentes, né? Espero que ao final disso essas duas habilidades estejam sendo parcialmente atendidas. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre números racionais. Antes de definir os números racionais, vamos ver alguns exemplos. Primeiro, aparece já esse símbolo aqui, que até tempos atrás ele era atribuído à relação entre uma parte e um todo, né? Uma fração, né? Um número em forma de fração. Isso aqui nos dava a ideia de um todo que foi dividido em duas partes iguais, das quais tomamos uma. Só que isso também é um exemplo de um número racional, né? Então, um número racional pode ter uma forma aqui, ó, fracionária, né? Um número racional também pode estar escrito na forma decimal, né? No caso aqui nós temos um decimal exato, 0,8. Novamente, um racional na parte fracionária, um racional na parte decimal exata, outro racional na forma fracionária, um racional na forma decimal infinita e periódica, né? Um racional na sua forma escrita como sendo um número inteiro, né? Que na verdade é um decimal com vírgula zero, por exemplo. E um terço também, que é um número em forma de fração. Todos esses são exemplos de números racionais. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que, apesar dos números racionais estarem escritos em forma de fração, eu consigo obter qual é o decimal que ele representa, que essa fração representa, né? Esse decimal nada mais é do que o quociente da divisão de 1 por 2, ok? Bom, e 0,5 é equivalente a essa fração 2 quartos, né? Você pode ver que é um inteiro dividido em 4 partes, das quais tomamos duas, e é equivalente a qualquer uma dessas outras frações que aí estão apresentadas, ok? Bom, o 0,8 é um decimal exato, ele pode ser representado pela fração 4 quintos, né? Porque 0,8 é o quociente da divisão de 4 por 5. E 4 quintos é equivalente à fração 8 décimos. Ó, por exemplo, para obter essa fração equivalente, basta multiplicar o numerador e o denominador por 2, por exemplo. Aí essa fração se transforma em uma fração equivalente a essa. E que é equivalente a essa outra, que é equivalente a infinitas frações que o representam. O próximo é o 35 sétimos. E o 35 sétimos, o quociente dessa divisão de 35 por 7 é 5, né? Então, 35 sétimos representa o inteiro 5. Né? E 5 também pode ser representado por 15 terços, porque é o quociente dessa divisão, que pode ser representado por 20 quartos, que pode ser representado por outras infinitas frações. O nosso próximo número é o racional que tem representação decimal infinita e periódica, né? É possível provar que esse número ele pode ser representado por essa fração, a fração 1/3, que todas essas outras colocadas aí são frações que equivalem ao mesmo valor 0,3333 e assim por diante. São todas representações fracionárias do mesmo número racional. Então, a gente pode resumir dizendo que os números racionais, eles são aqueles que podem ser escritos na forma de fração. E se pode ser escrito na forma de fração, eu faço a divisão entre numerador e denominador e obtenho o número decimal, né? Formalmente falando, os números racionais são representados por essa letra Q estilizada, e ele é o conjunto dos números AB
Note que se b for 1, implica que todos os números inteiros também são racionais. Então, a e b são números inteiros e b é um número diferente de zero, né? Tudo que eu falei aqui para esses racionais positivos servem também para o outro lado da reta, então servem para os racionais negativos. Vamos fazer uma atividade lá da página, atividade 3 da página 61. A professora Sônia explicou para a turma que um número racional tem duas representações, forma fracionária e forma decimal. Ela entregou para cada um deles alguns desenhos e pediu que escrevessem a representação fracionária e a representação decimal da parte pintada em relação à figura toda. Bom, a primeira figura que nós temos é a figura A, né? A figura A, é possível notar que o todo, que é a figura toda, ele está dividido em 5 pedaços iguais. Qual é o número de partes pintadas? 1. Logo, a fração da parte pintada, que é a fração que representa o que está pintado, com relação ao todo, né? A parte é o numerador e o todo o denominador, é a fração 1/5. E como eu encontro o decimal que a fração 1/5 representa? Ora, o decimal é o quociente da divisão de 1 por 5, que é igual a 0,2. No item B, note que o todo está dividido em 10 pedaços iguais e o número de partes pintadas é 2. Logo, a fração que representa a parte pintada, fração sendo uma relação entre parte e todo, e a parte que eu quero é a pintada, então é 2 sobre 10, que é o todo, né? E como eu obtenho o decimal basta eu realizar a divisão de 2 por 10, né? O decimal é o quociente dessa divisão, que é 0,2, exatamente igual ao anterior. E a terceira imagem, nós podemos notar que o todo ele está dividido em 15 pedaços iguais. E o número de partes pintadas é 3. Então, a fração que representa a parte pintada, sendo sempre nessa ordem, parte no numerador e todo no denominador, é a fração 3/15avos. E como eu obtenho o decimal é o quociente da divisão de 3 por 15. E esse quociente é 0,2. O mesmo daqui, que é o mesmo da imagem A. Então, apesar das frações serem diferentemente representadas, todas elas equivalem ao decimal 0,2. Então, a atividade 3 também ela pede para a gente concluir o seguinte: o que você observa em relação às partes pintadas de cada figura? Bom, na figura A, na figura B e na figura C, nós podemos notar que apesar dos pedaços serem diferentes, terem diferentes áreas em cada uma dessas figuras, nós podemos notar que eles representam a mesma porção nas 3 figuras, né? Então, nós podemos concluir o seguinte, que 1/5, que é a parte pintada do A, é igual a 2/10, que é a parte pintada do B, que é igual a 3/15avos, que é a parte pintada do C. E todas essas 3 frações, elas equivalem ao mesmo decimal 0,2. Então, elas são iguais nesse sentido, né? São frações equivalentes, né? Todas as frações equivalem ao mesmo quociente. Frações com tal propriedade são conhecidas como frações equivalentes, né? Equivalentes no sentido de que todas elas equivalem ao mesmo quociente. Então, lembrando, um racional ele tem representação fracionária ou representação decimal. E essa representação decimal pode ser finita, infinita e periódica, pode ser um número inteiro, enfim. Agradeço a cada um de vocês aí e curtam o vídeo, compartilhem com os colegas, ativem as notificações do canal e tudo de bom para vocês aí. Um abração, gente. Valeu!